As eleições de nosso país têm funcionado de maneira acessível a todos, desde a República do Brasil, para assim dar-nos a opção de escolher nossos governantes. Alguns políticos fizeram história de maneira positiva no nosso país, outros não. Hoje eu trago para vocês um top 2 dos políticos brasileiros e seus feitos, parte 1. Seu anfitrião aqui é Erivaldo Lins, sabe o QG. Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, foi um ex-sindicalista, ex-metalúrgico e político no Brasil, afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Nascido em 27 de outubro de 1945, foi o 35º presidente do Brasil, entre 1º de janeiro de 2003 e 1º de janeiro de 2011. Nascido em uma família humilde, migrou ainda criança de Pernambuco para São Paulo com a família. Filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, ambos lavradores, foi metalúrgico e sindicalista. Dessa época, recebeu o apelido Lula, alcunha de Luiz. Na ditadura militar, liderou grandes greves de operários em São Paulo. Ajudou a fundar o PT, Partido dos Trabalhadores, em 1980. Durante o processo de abertura política, Lula foi um dos principais liderantes no período de redemocratização, quando iniciou sua carreira política. Em 1986, elegeu-se deputado federal pelo estado de São Paulo. Em 1989, concorreu pela primeira vez à presidência da República, perdendo no segundo turno para Fernando Collor. Candidato à presidência por outras 2 vezes, em 1994 e 1998, perdendo no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso em ambas. Venceu José Serra no segundo turno em 2002, tomando posse em janeiro de 2003. Foi reeleito ao vencer no segundo turno contra Geraldo Alckmin em 2006. O governo Lula teve enormes feitos, por assim dito, com programas sociais como Bolsa Família, Fome Zero, reconhecidos pela ONU como os programas que mais possibilitaram a saída do país do mapa da miséria. Em 2022, o país está vivendo um enorme drama no confronto entre o atual governo de Jair Messias Bolsonaro e as propostas de Lula, que se enfrentarão no segundo turno, no dia 30 de outubro. Eduardo Henrique Ettioli Campos, nascido em Recife, 10 de agosto de 1965, foi um economista político brasileiro. Foi governador de Pernambuco por 2 mandatos, presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e candidato à presidência da República nas eleições presidenciais de 2014. Eduardo era graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Aprovado no vestibular com apenas 16 anos, concluiu a faculdade aos 20, sendo também orador oficial da turma. Nascido em Recife, capital de Pernambuco, Eduardo Campos era filho do poeta e cronista Maximiano Ettioli Campos, com o atual ministro do Tribunal de Contas da União, Ana Lúcia Arraes de Alencar, além de ser sobrinho de Guel Arraes, cineasta e diretor da Rede Globo de televisão. Campos se formou em Ciências Econômicas em 1986. Começou na política ainda na universidade, quando foi eleito presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Economia, responsável pela criação da primeira Secretaria de Ciência e da Tecnologia do Nordeste e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Afiliou-se ao PSB em 1990. Naquele ano, foi eleito deputado estadual, conquistando o Prêmio Leão do Norte, concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco aos parlamentares de maior atuação. Em 92, Eduardo Campos disputou sua primeira eleição para a Prefeitura do Recife, ficando em 5º lugar. Em 94, foi eleito deputado federal pelo PSB, com 133 mil votos a seu favor. Em 1998, voltou a disputar um novo mandato de deputado federal e atingiu o número recorde, com quase 200 mil votos, a maior votação do estado naquela época. Em 2002, agora pela 3ª vez no Congresso Nacional, com destaque e reconhecimento como um forte pilar no governo Lula nas reformas da Previdência Tributária. Como deputado federal, ele foi ainda presidente da Frente Parlamentar em defesa dos patrimônios históricos, artísticos e natural do Brasil, de 13 de junho de 2000. Eduardo também foi autor de inúmeros projetos de lei. Em 2004, a convite do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Campos assumiu a presidência do Ministério da Ciência e Tecnologia, tornando-se o mais jovem dos ministros nomeados. Eduardo Campos ocupou o governo de Pernambuco durante 7 anos, de 2007 a 2014. Na sua primeira gestão, se destacou com projetos de obra do governo federal, como a Ferrovia Transnordestina e a Refinaria de Petróleo em Abreu e Lima. Em 13 de agosto de 2014, o então candidato à presidência da República embarcou em um avião de modelo Citation 560. Com inauguração em 2011, o avião decolou do Rio de Janeiro no aeroporto de Santos Dumont por volta das 9 horas da manhã, com destino ao Guarujá, em São Paulo, para cumprir uma agenda de campanha. 1 hora após a decolagem,
o avião caiu sobre uma área residencial no bairro do Boqueirão, no município de Santos, estado de São Paulo, sem deixar sobreviventes.